Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez aí para você anotar, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Quinta-feira chegou, você conhece aqui o nosso espaço hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Dr. Ricardo Prado, Procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Ricardo Prado, procurador, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Mauro. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, com essa bancada excepcional que a gente tem hoje e poder conversar um pouco com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Bom dia a todos. Também com a gente a Luciene Pereira, especialista em finanças públicas. Ela é vice-presidente para assuntos do TCU na Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil e também a diretora da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Luciene, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, agradeço pelo convite. Muito obrigado pela presença, Luciene. Eu apresento também aqui doutora Ana Cláudia Scalchetti, advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Ana Cláudia? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar com você, com os nossos colegas e com todos que aqui deste nosso programa participarão. Obrigado pela presença. Fechando a nossa bancada aqui, o Vinícius Biasoli, engenheiro de computação, MBA executivo em saúde da COPEAD, diretor executivo da Controlab, é o controle de qualidade para laboratório. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Mauro. É um prazer estar aqui e poder participar do programa Gente que Fala. Vamos ver qual a minha contribuição no programa. Muita contribuição. Vamos falar sobre temas importantes, posicionar aqui a nossa audiência e contribuir com a formação da opinião da nossa audiência. Bom, vamos lá, pessoal, 12:02. Nosso primeiro tema é o seguinte: desde seus primeiros anos, após a proclamação da República, o Tribunal de Contas da União se revestiu da armadura necessária para atuar de forma republicana, sob a exigência, entre outras coisas, de quadro próprio de pessoal como condição do seu funcionamento imparcial. A Constituição de 1988 ampliou essas competências e elegeu o TCU como modelo para a simetria de organização e funcionamento dos 32 tribunais de contas nos estados e nos municípios. No entanto, conforme artigo publicado pela Luciene Pereira, que está aqui com a gente para essa conversa, esse artigo publicado no Correio Brasiliense, os tribunais de contas estaduais e municipais têm grande resistência em seguir o modelo federal. E a gente vai tentar entender o porquê disso, por que isso acontece. Luciene, antes de mais nada, para a gente entrar no tema, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo, falar justamente sobre o TCU, como é que ele foi criado, com quais atribuições. A gente consegue fazer um histórico, voltar no tempo? Claro, é uma honra para mim, na semana em que os auditores de controle externo de todo o Brasil está aqui em Fortaleza para o 5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. Temos aqui mais de 400 auditores de todo o país para debater esse tema da simetria ou da uniformização dos tribunais, já que a Constituição estabelece que o modelo federal ele deve ser replicado
nos estados e municípios onde houver, ressaltando que apenas o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro tem Tribunal de Contas, apenas esses 2 municípios. Os outros são órgãos estaduais que fazem a fiscalização no estado e nos municípios. Bom, o Tribunal de Contas da União, ele é fruto de uma idealização de Rui Barbosa em 1890, foi inserido num decreto, mas não virou realidade de imediato. Ele tinha sido idealizado desde a época da independência e nunca saiu do papel. Então, esse ano é um ano muito simbólico para a gente, já que celebramos o bicentenário da independência. E aí, tocando num ponto que é muito caro para o tribunal, que é a sua atividade independente, embora a nossa Constituição preveja, né, que o Congresso é o titular do controle externo e que esse controle externo é realizado com auxílio, isso não significa que o Tribunal de Contas da União seja um auxiliar do Congresso. A nossa função é uma função de controle externo que desempenhamos com total independência, com autonomia administrativa, financeira, orçamentária, exatamente para que a gente possa realizar as nossas fiscalizações, que nem sempre são vistas por todos de forma simpática, nem sempre agrada a todo mundo. Então, é essencial que o órgão de controle externo seja um órgão independente. E isso foi um ponto que levou Cerzedelo Correia, quando foi implementado o nosso tribunal, em 1893, em janeiro, quando se dá a instalação, o ministro da Fazenda era Cerzedelo Correia, e quando chegou em abril, o presidente da República não se agradou com uma decisão que mandou suspender o pagamento de um familiar do presidente, porque a despesa não era uma despesa regular. E isso fez com que Cerzedelo abrisse mão do cargo de ministro, e por isso ele foi escolhido para simbolizar o Dia Nacional dos Auditores de Controle Externo, exatamente porque ele lutou, ele se entregou ao sacrifício em defesa de algo que é extremamente caro para a função de auditoria de controle externo. Então, hoje, nós temos leis em mais de 20 estados que instituíram, que incluíram essa data como uma data de uma reflexão simbólica dos auditores com a sociedade civil, com o parlamento, com os pares, né, de quais são os desafios e as oportunidades de melhoria que temos para o sistema em todo o país. Então, eu diria que o que nos situa enquanto Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo é esse ideal de termos um tribunal autônomo, para que ele atue com imparcialidade e que garanta a independência funcional dos auditores de controle externo em todos os tribunais de contas, já que a política pública ela é implementada lá na ponta. Então, eles têm um papel extremamente importante de olhar esse funcionamento. Em geral, o modelo federativo de políticas públicas com cofinanciamento, União, estados e municípios. Então, é preciso que haja aí uma simetria entre esses órgãos, porque não é concebível a gente chegar ao ano de 2022 comemorando o bicentenário da independência, o centenário da Semana de Arte Moderna e termos tribunais que julgam gestores de uma forma, o TCU de uma outra forma, e isso acaba colocando o gestor numa situação de muita vulnerabilidade. Por que, Luciene, essa simetria não ocorre? Eu destaquei aqui na abertura que os tribunais de contas nos estados e nos municípios têm grande resistência em seguir
o modelo federal. Em quais aspectos esses tribunais não seguem o modelo federal? Bom, o primeiro ponto é que, como foi dito, desde 1946, que a Constituição inclui o quadro próprio de pessoal. E por que esse é um ponto importante que não é observado nos outros tribunais, né? Quadro próprio é integrado exclusivamente por servidores concursados especificamente para realizar uma função. E esse é um ponto que, embora a Constituição, no artigo 75, obrigue, não é uma escolha, é uma obrigação que os tribunais nos estados e municípios sigam as mesmas regras de organização e funcionamento. Então, esse é um texto que está expresso na Constituição. Há várias decisões do Supremo que estabelece, né, o modelo federal deve ser seguido por estados e municípios, a lei orgânica, né, que define a organização do TCU, ela é muito clara, iniciou sem nenhum cargo em comissão e apenas em 95 abriu para 2 cargos em comissão no gabinete de cada autoridade. Então, nós temos apenas 28 cargos em comissão, somos 1.576 auditores de controle externo e os servidores administrativos, são 700 e pouco, que fazem a gestão administrativa do tribunal. Essa não é a realidade. Nós temos comissionados em atividade de fiscalização, nada contra os comissionados, mas para fazer enfrentamentos econômicos com reflexos políticos, é preciso que você tenha garantias mínimas, condições mínimas de cumprir esse dever, porque independência não é prerrogativa, é um dever que está assim estabelecido na nossa lei orgânica. Então, esse é o ponto fulcral que os estados têm, um número de cargos em comissão, inclusive na atividade de fiscalização. E isso é algo que torna essas fiscalizações passíveis de questionamento judicial e o que gera um quadro de ineficiência. O Estado gasta dinheiro para fazer as fiscalizações e depois nada e morre na praia, porque você não consegue dar efetividade às atuações, porque elas são, né, o que se fala, né, são contaminadas pelo vício, né, formal de ter agentes que não foram legalmente competentes. E o que dá competência para que eu vá a um órgão, para que eu chegue lá e peça as informações e eles sejam obrigados a me dar essas informações sob pena de multa, de serem afastados dos seus cargos, o fato de eu ter feito um concurso específico para exercer essa função em nome do Estado. Sim. Procurador Ricardo Prado, seu entendimento, seu olhar sobre esse nosso tema, a resistência dos tribunais de contas no Brasil, enfim, nos estados e municípios, em seguir o modelo do TCU, do Tribunal de Contas da União, no modelo federal. Acho que a doutora Luciane tocou num ponto bastante importante. É óbvio que existem vários, né? Mas a questão da contratação do servidor público por concurso público, né, contratação dos auditores por concurso público e não por nomeação política, é realmente um dos pontos extremamente relevantes. E a gente vê isso, nós tivemos agora, no último governo, uma proposta, inclusive, de emenda constitucional, que queria flexibilizar a regra dos concursos, né, que queria que as contratações de servidores, não no caso do TCU, mas no caso da administração pública de uma forma geral, pudesse ser por indicação política em lugar de funcionários de carreira, o que é um desastre para a sociedade como um todo. Né? Você precisa, na verdade, que o Estado seja formado por funcionários de carreira, escolhidos por concurso público, como forma de você ter o quê? Você ter um funcionário que esteja comprometido com a administração do Estado e que tenha competência para exercer aquela função. Porque, infelizmente, o que a gente vê nas indicações políticas, boa parte delas, são pessoas, na verdade, que não têm preparo para o exercício da função por qual é designado.
né? São escolhidos por critérios políticos, por amizade, por questões pessoais, e não, na verdade, pela competência que a pessoa tem no exercício da função. Então, isso é muito ruim, né? Os concursos públicos foram um grande avanço para a administração pública brasileira. A Constituição de 88 colocou isso como regra básica para a administração pública, né? É isso que a doutora, inclusive, frisou, que no caso do TCU federal, essa regra é quase que absoluta, há uma exceção pequena, né? E nos outros tribunais, na verdade, as exceções viram regra, né? Quer dizer, você tem muita gente por indicação política e pouca gente por concurso. E aí o que acontece? Aí deve favor para o padrinho político, aí não pode fiscalizar, entendeu? Né? E aí o sistema não funciona, certo? O sistema não funciona. O Brasil tem um malveso de ter a indicação política como uma marca significativa nas administrações públicas, e todos os países desenvolvidos hoje, na verdade, reduziram isso significativamente, né? Se você vai para os países desenvolvidos, o índice de indicação política para cargos é muito pequeno, né? A regra é que o Estado contrate de uma forma profissional para que você tenha realmente profissionais competentes no exercício da função. Eu acho que isso é um dos pontos. Tem outros, mas não dá para comentar todos nesse momento. Muito bem. Doutora Ana Cláudia, o seu olhar sobre esse tema? Bom, aqui mais para aprender do que para propor alguma solução, mas faço coro aos comentários do Dr. Ricardo e queria apenas destacar para aqueles que participam conosco desse programa que o que me chamou bastante atenção no projeto de lei complementar foram 3 artigos. Eu acho que simplificando, tornando um pouco mais palatável, né, esse tema que é árduo, super importante e difícil para a pessoa que não é exatamente da área compreender. Então, eu quero fazer esse destaque para esses 3 artigos, que são o 16 do projeto de lei complementar, o 18 e o 25. O 16 propõe ali, logo no caput, um padrão mínimo nacional para organização e normas de processos e garantias processuais asseguradas às partes. O que traz esse padrão mínimo? Traz a tranquilidade de que a gente vai ter esse standard, que a gente vai ter essa rotina igualitária, e isso traz não só segurança para todos nós, mas também a transparência desejada em todo o processo. Não é, doutora Luciene? Acho que isso é uma das grandes conquistas do PL, certo? Exatamente, doutora. E aí eu acho que a senhora toca num ponto importante, porque esse rito do processo e a organicidade do órgão que tem a competência de fazer isso, quer dizer, como é que ele se estrutura, como é que ele funciona, como que isso atinge o gestor fiscalizado. Veja, eu não sou advogada de gestor, mas é do meu interesse, na condição de auditora e de representante de classe, que o nosso trabalho chegue ao final e ele cumpra a função de dar uma resposta à sociedade com um produto válido. Não adianta nada eu ter um desgaste imenso para determinados trabalhos e aquele gestor que tem a condição de ter um bom advogado vê falhas na parte processual e aí ele anula todo um trabalho. Imagina o custo de ter uma equipe numa fiscalização, na Amazônia, no Ministério. Exato. Caro para a sociedade, para, ao final, você anular tudo por uma questão processual, de rito processual. E por que isso é tão caro para nós? Porque o tribunal ele é uma instituição constitucional republicana que congrega função de investigação e de julgamento. Diferentemente do judiciário, que é um poder independente que faz o julgamento. E você
no Poder Executivo, a Polícia Federal, aqui na União, que faz a investigação. O Ministério Público, como uma instituição autônoma que reforça essa investigação e, de uma forma também autônoma, com independência de seus membros, oferece a denúncia ou entra com uma ação de improbidade. Então, eu tenho segregação de função, que eu acho que é a palavra-chave. No tribunal, o modelo constitucional é de você ter isso numa mesma instituição. Então, por isso, em 1912, já se percebeu que o tribunal, para que a decisão fosse válida, para que essa decisão não gerasse ressentimento no julgado, naquele que é fiscalizado, que essas funções fossem bem separadas. Isso com um decreto em 1912, há mais de um século. E nós temos hoje tribunais que fazem um fatiamento das unidades técnicas do órgão de instrução como verdadeiras capitanias hereditárias vinculadas ao relator. É uma capitania hereditária. Na verdade, eu tinha até anotado, doutora Luciene, capitania hereditária, Sesmarias, me veio muito à mente tudo isso, mas sem querer, enfim, explorar seu conhecimento e tomar a palavra dos demais colegas, eu só faço menção a 2 outros pequenos desculpa, pontos. acabei Não, pelo contrário, a gente está abusando aqui do seu conhecimento. Com brevidade, doutora Ana Cláudia, para a gente já seguir para o próximo. Sem dúvida. A questão, acho que fazendo coro de novo ao doutor Ricardo, exercício da fiscalização, o auditor do controle externo tem a obrigação irrenunciável de manter o desempenho da atividade, atitude de independência, perfeito, serenidade e imparcialidade, que só virão, doutor Ricardo, se existirem funcionários de carreira aos quais o senhor se referia há pouco. E fechando o raciocínio, só para não deixar o nosso público que participa do programa curioso sobre o terceiro e último ponto, o artigo 25, que fala do Portal Nacional da Transparência e Visibilidade. O doutor Vinícius sabe a importância disso, de a gente deixar as informações transparentes para que a gente possa dar, enfim, o conhecimento necessário a quem interessa, que é o nosso cidadão. Feitas essas observações, agradeço. Espero que a gente continue esse bate-papo numa outra oportunidade. Vinícius, sim, com brevidade, para a gente poder avançar para o próximo tema, 12h21 agora, sua observação. Bem breve. A minha observação como cidadão é como que resolve todas essas questões se o problema está posto na mesa, a solução a gente está vendo qual é, e se tem um prazo, se existe uma expectativa dessas questões serem resolvidas numa brevidade. 12h22, pessoal, vamos seguir aqui então. O nosso próximo tema é a resistência de parlamentares ao espaço fiscal e ao prazo para excepcionalização dos recursos das restrições impostas pelo teto de gastos, pedidos pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, provocou um atraso na conclusão do texto da PEC da transição, que deveria ter sido protocolada ontem no Senado. Segundo o senador Marcelo Castro, MDB do Piauí, é o relator do orçamento de 2023, não foi possível alcançar o consenso. Os principais pontos de disputa entre os parlamentares envolvem o tamanho do waiver ao teto de gastos, o waiver é a licença para gastar, e também o prazo para excepcionalização da regra. Procurador Ricardo Prado, o que acontece é que são 105 bilhões, né, que serão reservados, que seriam, né, reservados para o programa, atualmente ficariam livres para outros gastos em 2023, isso quando eu falo programa é o Auxílio Brasil, né? Em troca do orçamento maior, a equipe do presidente eleito Lula aceitou que parlamentares destinassem, por meio de emendas, parte dos recursos que vão ficar livres do orçamento de 2023, ou seja, esses 105 bilhões. Seu olhar sobre isso. Eu acho que é uma questão nova que nós estamos enfrentando, né, que é uma mudança na questão política da destinação dos recursos públicos. Nós tínhamos um modelo mais centralizado, onde normalmente o chefe do Poder Executivo, o presidente, o governador, o prefeito, fazia a proposta orçamentária
encaminhava para a Assembleia ou para a Câmara, né, do Senado, e os deputados, na verdade, mexiam pouco, né, na destinação desses recursos. Até tentavam fazer algumas indicações para atender necessidades da sua região, etc. e tal, mas o governo, muitas vezes, contingenciava recursos, tal, acabava não liberando. Nós tivemos uma mudança a partir do orçamento impositivo, a partir do momento em que os deputados e senadores passaram a ter um poder maior, na verdade, na destinação das verbas. E agora nós surgimos o problema das emendas de relator, que acabou recebendo o nome de orçamento secreto, porque essas emendas de relator, que deveriam ser coisas apenas para resolução de questões técnicas, acabou atingindo valores muito significativos e entrou na negociação política, né, de quem vota com o governo, quem vota contra o governo, a partir da destinação de parte dos recursos públicos, né? Eu acho que essa negociação, ela é natural que ela exista, mas ela tem que ser feita em cima das mesas e às claras, né? Não pode ser secreta, a coisa tem que ser transparente, de forma que você saiba quem deputado está indicando o quê, para onde, entendeu? Né? Se esse recurso realmente, até para o TCU poder fiscalizar se isso realmente está chegando, não está chegando, entendeu? Se realmente está cumprindo a sua função ou não está cumprindo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Acho que a participação do Congresso no orçamento também é importante. Eu acho que não pode ser decisão apenas de um governante. O país é gigantesco, você tem muitas realidades regionais, locais, entendeu? Que os deputados muitas vezes conhecem e que o governante não conhece. Então, é natural, na verdade, que ele faça a defesa da sua região, da local por onde ele foi eleito, né? Aliás, ele foi eleito, inclusive, com essa finalidade também, né, de defender os interesses da sua localidade ou da sua classe, etc., né? Então, eu acho que isso é perfeitamente natural, mas feito de forma republicana, certo? Quer dizer, em cima da mesa, de forma que todas as responsabilidades possam ser apuradas, né, e de forma que o dinheiro público realmente chegue ao seu destinatário, que é a população. Ou seja, a importância da participação dos parlamentares na elaboração do orçamento, com o controle da execução desse orçamento, né, nas mãos do Executivo e, evidentemente, tudo fiscalizado pelo próprio Congresso. E pelo TCU, pelos tribunais de contas também, né? Sim. Que é o braço auxiliar dos parlamentares, sim. Tá. Você me permite fazer, né? Esse é um tema que naturalmente está no TCU, no Supremo, já foi abordado nas contas do presidente da República, e vou me ater aqui a isso, porque é o que está público no site do TCU. Há 2 acórdãos, o 1515 de 2021 e o 1481 de 2022, que são decisões que apreciaram o parecer prévio das contas do presidente da República, uma análise contextualizando essa questão das emendas. Então, todo ano isso é ponto de análise, né? Aqui, eu acho que assim, há alguns pontos, falando bem amplamente, sem me ater a nenhum caso concreto, né? A alocação dos recursos no orçamento, sem dúvida alguma, o parlamento tem um papel importantíssimo, né? Isso faz parte da democracia. A questão é que essa alocação ela não pode abrir mão das normas constitucionais e das normas de finanças públicas que dão as diretrizes, das leis que instituem as políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? É razoável alocar recursos para emendas e não alocar recursos para as despesas obrigatórias? Eu posso cortar a parcela do orçamento que vai para a despesa de pessoal, que é obrigatória, para as despesas do INSS, que são despesas obrigatórias, com os benefícios para garantir emendas parlamentares? Ora,
os parlamentares fizeram as suas escolhas em legislaturas outras, né, sobre a política pública que deveria vigorar, que a União tinha que aportar recursos. Então, ou muda-se essa lei, né, que garantiu a política pública, ou tem que garantir recurso no orçamento. Então, a luta por espaço orçamentário, né, ela não pode ocorrer jogando essas questões para escanteio, porque são obrigações incondicionais que tem que garantir espaço, tem que ter espaço no orçamento. O que sobrar faz investimento ou muda-se a Constituição, as leis complementares e as leis que instituem as políticas públicas. Porque senão eu jogo para debaixo do tapete e crio dívida, porque são despesas que vão acontecer, vai ter que pagar o meu salário, do Ricardo e de outros funcionários públicos, são despesas obrigatórias, há um contrato da União com esses atores todos. Pessoal, 12:30 agora, a gente precisa fazer uma parada aqui para o intervalo, mensagem do nosso apoiador agora. Na sequência, a gente volta aqui com mais temas para análise e debate dos nossos entrevistados no Gente do MPD que Fala. 30 segundinhos, a gente volta. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 29 minutos para 13h. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Agora, para falar de saúde animal, né, da proteção animal, com o doutor Vinícius. Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na terça-feira o projeto de lei, um projeto de lei complementar 70 de 2014, que proíbe o uso de animais em testes laboratoriais e de cosméticos e aumenta valores de multa nos casos de violação de seus dispositivos. No Brasil, a discussão ganhou força após o caso do Instituto Royal. Em 2013, 178 cães e 7 coelhos usados em pesquisa foram retirados por ativistas e moradores de São Roque, aqui na região metropolitana de São Paulo, de uma das sedes do Instituto, que acabou fechando as portas posteriormente. Doutor Vinícius, o que acontece agora na sequência? Então, esse trabalho, essa matéria, né, passou na Comissão de Assuntos Econômicos, tem que passar pela Comissão do Meio Ambiente. Como é que isso vai avançar? Bem, eu posso falar pela parte técnica do assunto, né, sobre a lei, sobre o que está sendo debatido, sobre autuações. O ponto mais importante é que a produção desses cosméticos, ela precisa do apoio laboratorial. E a necessidade de outras técnicas, outras metodologias de avaliação de reações adversas com a produção desses cosméticos, ela é muito importante. Existem tecnologias modernas que não precisam utilizar os animais. O ponto que a gente precisa debater não é só o jurídico, mas a questão como fazer com que o desenvolvimento sustentável do que existe no nosso setor possa fazer com que as empresas se modernizem e atendam esse mercado, que é um mercado não só nacional, mas internacional. Essas leis já ocorrem internacionalmente e a gente precisa de um desenvolvimento completo, tanto da lei da punição, como fomentos de pesquisa e desenvolvimento
para que essas empresas façam essa mudança, essa evolução natural. Né? O mercado consumidor, ele pede, necessita de medicamentos, necessita de cosméticos, necessita de alimentos, onde o controle de qualidade, a necessidade da modernização é muito grande. Então, deveria ser tocado sempre no conjunto, não só na lei, na punição, na proibição, mas como fazer com que essa cadeia produtiva consiga avançar rápido, de maneira sustentável, como o mercado precisa. Não posso falar sobre a lei, eu não me debrucei sobre a lei. Agora, doutor Vinícius, os testes com animais para o desenvolvimento dos cosméticos já são proibidos em vários lugares do mundo, como os 28 países da União Europeia. A União Europeia que baniu essa prática em 2013. E, como você destacou, existem tecnologias que podem ser empregadas e que são empregadas certamente nesses países para acabar com essa prática do uso de animais. Qual é a dificuldade no Brasil para isso? A dificuldade, eu acho que é a parte de desenvolvimento, fomento, desenvolvimento e informação, porque o produtor, ele não tem tido acesso muito, apoio de pesquisa e desenvolvimento para fazer essa mudança. Então, os que conseguem, utilizam isso como diferencial no mercado de atuação, e outros ficam tentando se defender para que essa necessidade não seja imposta. Mas o que tem que mudar a questão vamos pegar quem está utilizando essa tecnologia antiga e apoiá-lo na mudança. Se a gente fizer isso, eu acho que a lei vai sair tranquilamente, porque a defesa, na verdade, vai ser de proteção do mercado nacional e vai haver uma exportação desses materiais, que nós somos super ricos, temos empresas muito grandes no país e poderosas para tomar o mercado exterior, como a biodiversidade que nós temos é incrível. Então, a gente conhece várias empresas no mercado de cosméticos que são brilhantes e grandes aí, justamente por esse diferencial. Eu acho que tem que promover essa mudança conceitualmente, e a lei ela tem que existir, é claro, para dar respaldo a essa necessidade. Não só no cosmético, mas existem outras áreas, né? A gente está falando de alimentos, né? Que precisam também, e que existem grandes avanços aí. Creio que não basta a proibição do uso dos animais, né, no desenvolvimento dos cosméticos, enfim, desses produtos todos, mas também a lei deve não só proibir, mas deve dar o apoio para a indústria para que essa prática seja suprimida. Quanto tempo levaria para que isso ocorresse? Provavelmente, enfim, eu entendo que o senhor não pode falar a respeito da lei, mas o texto deve trazer algum prazo, 2 anos, 3 anos, que também é um tempo muito longo, né? Se eu estivesse elaborando a lei, trabalhando para isso ocorrer, eu estaria trabalhando com os institutos de desenvolvimento para que a lei ocorresse naturalmente junto com esse desenvolvimento, que a eficácia da lei vai ser muito maior se tiver esse apoio tecnológico do mercado, né? A gente tem algumas instituições, ocorreu agora na pandemia, a questão de... o mercado se moveu muito rápido pela necessidade, era uma tecnologia de RT-PCR para detecção, né, do vírus, e foi tão rápido essa solução que apresentou, o mercado se ateve. Hoje, essa tecnologia está no Brasil inteiro, existem outras doenças sendo detectadas por biologia molecular, justamente porque o mercado se abriu e houve uma capacitação, o mercado se capacitou a utilizar. E aí muda muito rápido, acontece muito rápido o mercado em atender. Eu acho que não vai ter nem a discussão de utilizar testes em animais se fizer essa capacitação. Essa lei vai existir para trazer segurança, mas o mercado vai mudar, porque é muito melhor trabalhar sem utilizar os animais, por cultura celular, que são técnicas que precisam ser difundidas. Faltando 22 minutos para 13h, vamos aqui para o próximo tema. Um morador dos Jardins, aqui na capital paulista, vive cerca de 21 anos a mais do que quem mora no Iguatemi,
na Zona Leste de São Paulo. É o que mostra o mapa da desigualdade 2022, divulgado ontem pela Rede Nossa São Paulo e o Instituto Cidades Sustentáveis. A média geral da cidade é de 68 anos de idade. O levantamento feito desde 2012 usa informações públicas para medir a diferença entre os 96 distritos da capital, em áreas como saúde, educação, moradia e cultura. O objetivo é ampliar o acesso às informações e auxiliar na elaboração de políticas públicas. Doutora Ana Cláudia, para a gente repercutir esse tema que evidencia, escancara, né, a dificuldade realmente nas franjas da cidade que a população tem o acesso a um tratamento de saúde, prevenção de saúde e outros temas também ligados, saneamento público, tudo isso que está ligado também com a saúde de cada um de nós. Seu entendimento. Mauro, isso a gente está falando da maior cidade do nosso país e daquela que é conhecida por ser a mais desenvolvida no âmbito industrial, de acesso à saúde. Imagine se a gente fizer essa pesquisa em nível nacional, né? Acho que a gente vai chegar a discrepância ainda maior. Mas acho que não tem outro jeito de observar o assunto dizendo que a desigualdade no nosso país é, de fato, um câncer, né? E mata. E a hora que a gente enxergar isso com todo esse fervor, a gente vai trabalhar nessas políticas públicas ainda com mais vontade para reduzir essas desigualdades, que foram vistas claramente nesta pesquisa. Então, aqui a gente está falando de bairros periféricos da cidade de São Paulo, que tem uma distância da idade para morrer de mais de 20 anos. E por maiores que sejam os esforços que estejam sendo empreendidos, a gente reduziu nos últimos anos apenas 2 anos dessa expectativa de morrer. Não é expectativa de vida, né? A idade de morte mesmo, a pesquisa faz questão de destacar tudo isso. Eu estou a trabalho aqui, a trabalho acadêmico na Itália, na cidade de Salerno, que é no sul da Itália. Daqui 15 minutos isso aqui vai ficar à noite, né? Eu estou 5 horas na frente do Brasil. E aqui o que a gente vê é uma realidade um tanto quanto diferente. A classe média bastante favorecida ou fortalecida, acesso igualitário à saúde na maior parte do país e dos países europeus, enquanto que no Brasil a gente tem o rico ou muito rico e o pobre muito pobre. E ninguém sai feliz dessa equação. Não dá para a gente continuar pondo panos quentes e achando que é só uma questão de... Não, acho que é um problema essencial que tem que ser enfrentado, até porque a gente está falando de pessoas morrendo com menos de 60 anos e outras indo até 80 anos numa mesma cidade por termos acesso à saúde, à alimentação, à educação. Então, tudo que a gente fala sempre, mas que a gente tem ainda bem a oportunidade de discutir nesse gente do MPD que fala, para que a gente possa fazer esse reforço, né, Mauro? Acho que é um ponto que tem sempre que vir a discussão para a gente trabalhar ainda com mais fervor nas políticas públicas do nosso país. Doutor Ricardo Prato, como eu destaquei aqui na nota, o objetivo do trabalho é auxiliar na elaboração das políticas públicas, mas cada passo é tão devagar, né? A urgência da política é diferente da urgência do dia a dia das pessoas, de cada um que está ali na porta do serviço público de saúde, precisando de um atendimento, que muitas vezes ali enfrenta dificuldade, é o que faz a diferença entre aquele que vive menos, tem uma expectativa de vida menor do que aqueles que têm uma qualidade melhor de acesso. É lógico que as questões sempre estão aquém daquilo que a gente gostaria, Mauro, né? Acho por isso que é importante, na verdade, a população entender a necessidade dessas políticas assistenciais, principalmente para a população de baixa renda, que precisa de uma ajuda para poder se transformar em classe média, né? Você precisa, na verdade, ajudar as pessoas que estão com mais dificuldade, que não estão conseguindo resolver problemas sozinhas, né? Nós temos uma ideia de liberalismo atual de que cada um, na verdade, é responsável pelo seu destino, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, mas quem atende a população percebe muito bem que as coisas não são assim, né? Quer dizer, a pessoa é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, desde que ela tenha tido condição de frequentar uma escola, desde que ela tenha tido acesso à saúde básica durante a sua infância, durante a sua adolescência.
para que ela pudesse chegar à idade adulta, né, com boa saúde, com boa formação educacional, e aí sim realmente poder trabalhar e cuidar das suas finanças e das suas despesas. Mas até que ela atinja esse grau, é preciso que alguém a ajude, né? Quer dizer, quem tem uma família bem constituída, entendeu? Vem de uma família que tinha recursos, etc., isso se resolve dentro da família. Quem não tem essa família precisa de ajuda do Estado, né? Então, isso é importante, as pessoas precisam entender isso, por isso a necessidade desse Auxílio Brasil que foi criado, né? Começou com o Bolsa Família lá atrás, né? O Suplicy sempre defendeu a história da renda mínima, né? Para uma parte da população, para que você dê essa condição mínima de dignidade para as pessoas, certo? Então, e isso não é só questão de renda, é questão de saneamento básico, né? Que é um requisito importantíssimo na questão da saúde, é questão de saneamento básico, você ter água encanada, você ter rede de esgoto na sua casa, e nós sabemos que isso ainda não atinge o país inteiro, né? Aí nós temos um problema de dimensão do país, o país é grande, o país é jovem, a Europa é muito mais antiga do que a gente, já tem a sua rede de infraestrutura feita já há muito tempo, né? Nós ainda estamos a caminho, né? Alguns dados, inclusive, da pesquisa mostram a comparação do Brasil com alguns dados mundiais. E você comparando esses dados, por exemplo, de mortalidade infantil, mortalidade materna, a pesquisa aponta, inclusive, que os dados do Brasil são melhores do que a média mundial. Ou seja, há países melhores do que a gente, como os Estados Unidos e a Europa, com certeza, mas há países muito piores do que a gente também, certo? Quer dizer, nós estamos no meio do caminho, certo? Mas não precisamos também, essa é a realidade. Agora, precisamos tomar providência para mudar isso o mais rápido possível, porque hoje realmente as pessoas têm pressa e a vida realmente não pode esperar. Você tem completa razão aí, Mauro, entendeu, né? Não dá para ficar esperando de braço cruzado, não. Precisa agir para que isso mude muito rápido. Vinícius, e quando a gente fala dessa dificuldade, desse contingente, né, na questão do acesso à saúde, na questão, né, de ter saneamento básico, que é fundamental para a preservação da saúde, a prevenção das doenças, a doença vem e aí também a dificuldade para conseguir medicamentos, né? O que eu achei impressionante na fala da doutora Ana, do doutor Ricardo, é que as visões são totalmente complementares, né? A política pública para acesso à saúde, a medicamento, ela vem com a educação, com a formação, com o saneamento básico, e não dá para esperar, é urgente, né? A política ela tem que ser de muitos anos, para fazer com que também o acesso, o dinheiro chega na mão, mas fazer com que essa educação, esse saneamento, leve anos, porque a educação não é simplesmente você colocar para estudar, é fazer com que os pais cheguem, acompanhem todo o processo. Mesma coisa da saúde. A saúde ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser monitorada. Esses indicadores são impressionantes numa cidade de São Paulo. A gente imagina se levasse isso para o Brasil inteiro, que a gente deve ter uma avaliação muito maior do que vem acontecendo, né? Comparação com os países desenvolvidos, com a Europa, esses indicadores devem piorar bastante em outras regiões do país. Faltando 13 minutos para 13h, a gente vai seguir para o último tema aqui do nosso roteiro, da nossa pauta. E aí, vou pedir a brevidade de todos, porque temos as perguntas aqui da nossa audiência que já estão chegando, tá bom? Olha, o ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, determinou que a Polícia Rodoviária Federal preste esclarecimentos sobre a suposta omissão diante de bloqueios nas rodovias federais após o resultado das eleições. A decisão do ministro atendeu parcialmente a pedido do Ministério Público de Contas, que disse haver indícios de omissão da Polícia Rodoviária Federal no cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais ao não atuar para desbloquear pontos de rodovias federais tomados por caminhoneiros bolsonaristas. Para onde caminhamos nesse episódio, procurador Ricardo Prado? Eu acho que o que nós precisamos é exatamente ter as instituições funcionando de acordo com as suas finalidades e não com interesses políticos.
né? Nós precisamos do quê? De uma Polícia Rodoviária Federal que cumpra as suas funções para as quais ela foi instituída, certo? Que é manter o quê? As rodovias funcionando, certo? Sem bloqueios, de forma que a população possa circular para as suas atividades, seja de estudo, seja de trabalho, seja de saúde, o que quer que seja, né? É inadmissível que você use uma instituição pública com interesses políticos, e isso realmente tem que ser coibido. Então, a atividade aí, né, do pedido do Tribunal de Contas, houve determinação do Tribunal Superior Eleitoral, também na questão dos bloqueios. Nós tivemos o caso, inclusive, do pedido de afastamento do chefe da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, quer dizer, é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. O país não pode ficar parado. Nós tivemos uma eleição, a eleição foi resolvida, né? E agora tem que tocar para frente, né? Quer dizer, nós teremos um novo governo em 1º de janeiro. A gente gosta, a gente não gosta, tem eleição que a gente vota naquele que ganha, tem eleição que a gente vota naquele que perde, entendeu? E paciência, a vida segue, né? Cada um tem que cumprir a sua função e o país tem que continuar circulando, né? Porque você não produz, você não tem alimento na mesa, você não tem saúde se você não tiver possibilidade de circulação. Então, o que se espera é que a Polícia Rodoviária Federal cumpra as suas funções para as quais ela foi instituída. Isso é muito sério. Doutora Ana Cláudia, como destacou o procurador Ricardo Prado, instituições públicas, órgãos do Estado não podem ser usados com objetivos políticos, enfim. Isso tem que ser coibido, mas para que se coíba isso é preciso, claro, a Polícia Rodoviária Federal vai prestar os esclarecimentos, mas dependendo do que acontecer, a punição tem que ocorrer. O problema no Brasil é a falta de punição, e as coisas continuam acontecendo. Exato, Mauro. Na verdade, tem alguns ângulos, né, que a gente pode olhar essa mesma situação. O que, em primeiro lugar, foi colocado pelo Dr. Ricardo, que é esse não desvio de função, que é importantíssimo, que a Polícia Rodoviária Federal cumpra com seus deveres independentemente de qualquer interesse político, e leia-se político partidário, que seja. Há também o ângulo da própria população, que precisa se educar para saber que existe o direito de reunião, existe a liberdade de expressão, existe o direito até de protestar, né? Mas desde que esses direitos não se sobreponham a outros que também são tão importantes ou mais, como o direito de ir e vir, o direito de permanecer vivo, porque nessas interrupções a gente vê que transplantes deixaram de ser feitos, alimentos deixaram de chegar aos lugares desejados, pessoas não tiveram acesso a tratamentos de saúde que deveriam ter. E um terceiro fato ainda que precisa ser investigado, Mauro, é a questão dos financiamentos realmente, né? A gente tem notícias, e óbvio que tudo isso tem que ser apurado, com provas, etc., de pedidos a empresários, etc., para financiar esses movimentos, para que os bloqueios continuam, sejam feitos, e isso não é uma prática que o Brasil deve fomentar, pelo contrário, deve combater com toda a força. Então, acho que esses ângulos todos somados dão uma visão desse problema que a gente está vivendo atualmente e que a gente precisa, obviamente, prestar bastante atenção. Muito bem. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 8 minutos para 1 da tarde. Luciene, eu começo com você. A pergunta vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, mora aqui em São Paulo, zona oeste aqui da capital. Obrigado aqui mais uma vez pela sua presença, sua participação, seu Jaime. Ele quer saber como é que se tipifica a improbidade administrativa e quais as consequências jurídicas e políticas. Então, a tipificação da improbidade administrativa é algo da competência do Ministério Público, porque é um ato que você leva ao judiciário, né? O que os tribunais de contas fazem? É claro que quando eu faço uma fiscalização e detecto irregularidades, não raras vezes essas irregularidades que levam a uma punição no controle externo também é suscetível de uma ação de improbidade administrativa. E é nesse ponto que o PLP 79 avança muito, porque ele cria uma conexão em sistemas para que o Ministério Público tenha acesso às nossas fiscalizações, ainda que não tenham sido apreciadas, de forma a dar celeridade a essas ações que o Ministério Público
leva ao poder judiciário. Mas, sem dúvida, são aquelas questões que atentam quanto à boa aplicação do recurso público, alguns atos de omissão também, que pode levar a essas consequências drásticas, né, que afetam direitos fundamentais aí dos cidadãos. Respondida a questão aqui feita pelo seu Jaime, pergunta agora da Valéria Cristina Belo, ela está no Facebook. Vinícius, o que é a chamada vacina bivalente da Pfizer, que deve ser utilizada em breve no Brasil? É a pergunta dela. Valéria Cristina Belo. A gente já tem muita experiência com as vacinas da gripe, né? Então, a vacina do Covid, as novas que foram agora aprovadas, acho que essa semana pela Anvisa, ela vem reforçar essas mutações que são naturais entre os ciclos anuais da vacinação. Então, é uma vacina, na verdade, que precisa a gente ir modernizando, e a cada ano que passa, a cada ciclo de aparecimento de novas variantes, produzir essas novas vacinas. Doutora Ana Cláudia Rafael Salgueiro, no YouTube, quer saber a sua opinião sobre as constantes críticas feitas pelo governo ao exame da OAB. É uma função delicada minha, né, na presidência dessa comissão da seccional, que é a comissão chamada de estágio e exame de ordem. O exame de ordem ele serve como um dosador do conhecimento jurídico mínimo que uma pessoa precisa ter para poder defender de forma adequada os interesses de um cliente, porque a função do advogado é absolutamente importante. Ele fala não por si, mas fala pelo cliente. E se nós não temos o conhecimento técnico necessário para falarmos por nossos clientes, fica bastante difícil e, obviamente, os prejudicados não seremos nós apenas, serão exatamente aqueles que nós representamos. Então, as críticas, elas têm uma outra face, que é inclusive a de outras carreiras, como a da medicina. Doutor Vinícius, eu estou chamando de doutor porque esse pessoal do mundo jurídico é todo cheio de pompa e circunstância, mas há que se falar também que, em que pese existirem críticas, a gente tem elogios ao modelo do exame de ordem e até uma tentativa, iniciativa de adoção desse exame, uma espécie de, para outras carreiras como a da medicina, para que a gente tenha esse mínimo que se deseja para um bom desempenho de uma função. Então, essas críticas elas sempre vão existir, mas a gente tem que ir caminhando naquilo que a gente acha que pode trazer o melhor benefício para a sociedade ou o maior benefício. Procurador Ricardo Prado, a Daniela Neves no Instagram. Daniela Neves, de que modo o Ministério Público atua na Black Friday, que ocorre amanhã? Na verdade, nós temos um Ministério Público do Consumidor que, eventualmente, pode ser acionado no caso de propaganda enganosa, no caso nós tivemos Black Fridays verdadeiras, né, que realmente os descontos são reais, etc. E nós temos outros casos que já apareceram aí, né, de preços que sobem nas alturas para depois dar um desconto e dizer que você está criando uma promoção ou não, sem contar os golpes, né? Os estelionatos que já são comuns durante o ano e que na Black Friday aumentam, né? Que são principalmente compras por internet. É sempre importante que as pessoas chequem bem de que site estão comprando, entendeu? Para não pagarem barato, mas, na verdade, não receberem o produto que compraram, né? O que é o pior dos prejuízos. Mas o Ministério Público está aberto para receber eventuais reclamações que surgirem com relação a essas questões do consumidor também. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, apoio também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Agradecimento, portanto, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, a Luciane Pereira, especialista em finanças públicas, vice-presidente para assuntos do TCU,
na Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, diretora da Confederação Nacional dos Servidores Públicos também. Ana Cláudia Scalchetti, doutora Ana Cláudia, advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo, e o Vinícius Biasoli, engenheiro de computação e MBA executivo em saúde da COPEAD e também diretor executivo da Controlab, controle de qualidade para laboratório. Minha gente, antes aqui da leitura da nossa ficha técnica, aqui de todos os nomes aqui que compõem a nossa equipe, quero falar da minha equipe. Agradecer a todos, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, Pedro Schiavon na nossa redação, na nossa pauta, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, a Andréa Risso, na nossa administração, Ricardo Godoy também, nosso comandante-geral, jornalista Fausto Camunha, pelo apoio recebido, desculpe a emoção, nos últimos 2 dias, eu não estive aqui presente em razão do falecimento do meu pai, que isso já está lá certamente nas mãos do Criador, né? É um momento difícil para a gente absorver, mas com o apoio da minha equipe, realmente eu tive toda a condição de superar durante esses 2 dias, nesse momento que é triste para todos nós, né? Quando a gente enfrenta alguma perda de um ente querido. Então, um agradecimento aqui do fundo do coração. E meu pai estava alguns dias internado, acabou sofreu um infarto, passou por uma pneumonia também, veio associada a tudo isso. Enfim, enfrentou duramente aí na sua internação esses problemas, mas não conseguiu resistir. Faleceu aos 93 anos de idade, foi feito o sepultamento ontem, velório e sepultamento no cemitério israelita. Então, portanto, um agradecimento a todos por esse momento difícil. Bom, programa Gente que Fala, realização da ABCom, técnica da UTV, Sérgio Oliveira, valeu Sérgio aí pelos trabalhos, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, comando geral, nosso jornalista, diretor-geral Fausto Camunha, jornalista Alberto Luchetti, na direção geral na UTV, e você do outro lado, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença todos os dias, de quem também recebi bastante apoio, recebi mensagens, o meu agradecimento também a toda a nossa audiência. 1 hora, 1 minuto, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.